mentores espirituais, anjos da guarda, a espiritualidade amiga, como funciona? Quem eles são? Podem ser algum ente querido nosso? Pode. O anjo da guarda pode ser um ente querido, claro, claro. É porque a gente fica pensando assim, é meu pai, é meu... Não, é um espírito amigo, que ele, por acaso, teve uma passagem, duas ou várias, na condição, no papel de pai, de mãe, né? Em Então outras encarnações também, né? a gente fala minha família. Não, família é muito mais ampla, é muito mais, é esse o conceito que a gente deve ter. Então, normalmente, o espírito protetor, né, o anjo da guarda, ele se, ele se compromete a ficar conosco durante a nossa encarnação. Está lá na lição 489 do Livro dos Espíritos, tá bom? É sempre um espírito de uma ordem elevada, né? Ele tem um conhecimento maior para poder dar instrução, para poder dar prosseguimento. Ele conhece toda a nossa programação, tudo aquilo que mais ou menos está predestinado a acontecer, algumas situações que vão acontecer em termos de doença, de trabalho, de casamento, alguns percalços, alguns caminhos, algumas provas pelos quais vai passar, né? E é sobretudo nesses momentos que ele vai estar presente. E ele vai se fazer até presente, como nós já comentamos sobre os agêneres. Ele pode até estar presente. É raro, não é uma condição que todo dia tal, entendeu? Ele aceitou a tarefa de nos conduzir, nós temos uma afinidade vibracional, entendeu? Às vezes por prazer que ele faz, às vezes é uma missão e às vezes é um dever por conta de ele resgatar, é como uma prova para ele de fazer aquele trabalho, né? É bastante complexo, tá? Sim, Não sim. vamos Bem entrar amplo, nessa né? seara. Então, ele pode também, pode dar suporte a uma outra pessoa, mas sem exclusividade. Exclusividade é nossa. Nós já falamos aqui que ele pode estar em Saturno, 500 milhões de quilômetros de distância, mas para o espírito é pensamento, ele está lá, pensou, ele está lá. O Né? André Luiz, quando ele, no final do livro, né? Quem viu o filme, que ele se aproxima para ajudar ali a esposa, né? A ex-esposa ali, né? Que já tá com outro, né? E aí ele precisa de ajuda e acho que a ministra veneranda falou para ele, se precisar de ajuda, quando você voltar lá próximo voltar para a Terra, né? Você só pensa e então ele diz ali que em poucos minutos ali ele só pensou que ele precisava da ajuda dela, ela Exatamente. Já dizia René Descartes, penso, logo existo. O pensamento é existência. O pensamento, acho que nós já abordamos isso. O pensamento é físico, ele atua. O pensamento, nós mobilizamos também aqueles seres, aqueles espíritos que o pessoal chama de doentes, sofistas e tal, nós mobilizamos com a força do pensamento. Então, quando a gente fala, eu tive sorte, eu pensei e tal. Não, nós também somos guardadas devidas proporções, claro, somos deuses. Jesus falou que somos deuses, porque com a força do pensamento, a fé, a gente pode mobilizar muita coisa, né? Então, a gente pode... Bom, vamos lá, para a gente não se fica à perder. vontade. Então, esses espíritos, eles vão estar sempre presentes em qualquer condição. O cara matou 10. O cara está no hospital, está na cadeia. Não importa, aquela experiência que ele, de certa forma, se fragilizou diante da prova, fez escolhas inadvertidas, não ouviu, porque o espírito vai estar sempre ali nos orientando, ele vai estar sempre nos dando dicas, né? De alguma forma, um filme que você viu vai ter um insight, é um sonho
que às vezes não é sonho, você vai ter um insight. Às vezes a gente tá lendo um livro e parece que as letras pulam, assim, no nosso, não visualmente, né, olhando assim, mas você tá lendo um livro até distraído, de repente chega um trecho que a gente lê e aquilo chama atenção, a gente lê, quando vai ver, aquilo vai fazer muita importância nos próximos dias ou naquele mesmo dia, né? Nós nos descuidamos e somos displicentes com as sutilezas. Sim. Né? Essas sutilezas. A gente está tão preocupado. Você falou do boleto. Eu tenho uns boletos lá em casa para pagar, mas vai esperar um pouquinho. É a história daquele cara que joga pro alto. O que Deus pegar. Isso, o pessoal liga cobrando, nós né? temos que ter, veja, claro que a gente não vai deixar de estar brincando e tal, Sim. mas a gente não vai deixar de cumprir nossas obrigações e tal, mas nós não vamos ficar presos a isso. Nós vamos estar mais maleável, mais acessível a essas orientações, a isso que nos chegam, entendeu? A essas visões que a gente muitas vezes fica em dúvida, né? É interessante. Mas vamos lá. Então, o mentor, ele muitas vezes, eu já posso acho que dizer, uma experiência que eu tive, raríssimas vezes eu tive experiência desse tipo. Visão no tempo e no espaço. Que interessante. Na outra dimensão. É muito interessante. E eu sei que foi... No passado ou futuro? Já tive uma no passado, que eu vi o passado, e já tive uma no futuro. E me deixou muito tranquilo, porque eu sabia que o que ia acontecer era uma cirurgia que uma pessoa ia fazer e tudo mais. Bom, ele deve estar assistindo, eu falo só as iniciais, tá bom? Fica à vontade. José Bernardo, meu irmão. Você fez isso com a Juliene. Com a Juliene. Ela deve estar ouvindo agora a gente. A Juliane Souza Colantônia Ló. Só as iniciais. As iniciais, né? E aí você teve essa visão que ia dar tudo certo para ele. Isso, exatamente. Eu vi a equipe médica toda aposta, né? Interessante. Mas é interessante que aí o meu mentor, ele me induziu o sono. Eu dormi. Mas um sono que... eu dormi depois do almoço, de dia, sabe? Dormi com luz, sol na cara e tal. Eu dormi. Aí eu sei que eu vi pelo um olho mágico, digamos assim, um cone. Aí eu vi do outro lado ele se preparando para a cirurgia. Aí eu falei, tá legal, agora eu tô tranquilo. Olha aqui. Eu já vi. Então é raríssimo. Então, assim, eles nos trazem tudo quanto é informação. Se a gente tiver... que nem eu estava preocupado, né? Claro, eu estava preocupado, né? Não é fácil, câncer e tal, 4ª cirurgia e tal, entendeu? É muito comum. Como a minha mãezinha também já havia passado por isso, tal, meu falecido pai também, tive algumas visões também aí, lá no... Eu vi ele quando... Outra encarnação dele. Na encarnação passada dele. Aí não vem ao caso. Tá. Senão a gente vai se alongar muito. Bom, aí vai. Na realidade, por que ele consegue, o mentor consegue? Porque nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. A nossa alimentação não é a maçã, não é a feijoada, não é. Isso corresponde a 30% da tua energia. A tua energia e que nós nos descuidamos é a respiração. É os neutrinos que o Sol traz, é o ectoplasma que as plantas estão. Os essênios, eles não saíam para trabalhar sem abraçar uma árvore, fazer tá lá no livro... Tipo, se energizar. Se energizar, exatamente. Ectoplasma. Pegar ectoplasma da natureza. Então, a gente pensa que uma feijoada nós vamos estar bem alimentados. Nós vamos sobrecarregar o fígado. Ele vai ter que trabalhar. Quando ele fala assim, tô legal, aí outra feijoada. Janta o que sobrou do almoço, né? Deixa nem descansar. Exatamente, né? Entendeu? Então, assim, a gente não deixa descansar, entendeu? Então, tudo tem um ritmo. Então, a natureza tem esse ritmo. A natureza, segundo Frederick Pius, no livro
eu não vou lembrar, Sim. Frederick Pius, que foi o introdutor da psicologia gestáltica no mundo, né? Ele falava que a natureza não dá sobressaltos. Ela tem um ritmo, ela tem uma constância. E nós estamos desconectados com esse ritmo, né? É muito interessante. Bem legal esse vídeo, né? Coloque aqui nos comentários o que você achou, a sua opinião sobre o tema. Também não deixe de acompanhar o episódio completo. Aqui você acompanhou só um trecho do nosso podcast. O link está aqui na descrição do vídeo. Estamos ao vivo todas as quartas às 19 horas no YouTube. Vem com a gente!